Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham também através da nossa live. É sempre uma alegria, né? Uma honra nós estarmos aqui e, quem sabe, levarmos a todos vocês palavras, caminhos que nos auxiliem, nós como um todo, a nossa melhora, a nossa convivência mais pacífica e a nossa participação atuante num grande projeto que é, né, o Evangelho de Jesus, que se resume na prática do bem. Então, nós sempre nos sentimos honrados, né, de estarmos aqui e tentamos, na medida do nosso possível, levar, né, a todos vocês que nos ouvem e que nos acompanham o nosso melhor, mas sempre amparados, né, nesses grandes pilares evolutivos que é o Evangelho de Jesus, as suas palavras e também, né, a base científica religiosa da doutrina espírita. Então, o convite sempre é para que a gente saia, né, digamos, do conforto e busquemos as nossas respostas, atendamos os anseios do nosso coração e através das oportunidades que a gente verdadeiramente busque. Então, me lembro, né, que ainda quando em Flores da Cunha não tinha centro espírita, eu fui em outros locais só para conhecer o que era uma casa espírita. E muitas vezes, hoje nós temos várias oportunidades e nós deixamos às vezes passar lotado, né? Ah, vou lá conhecer, como é que é até um próprio centro de Umbanda, né? Fui em vários, dentro da igreja também, dos crentes, os testemunhos de Jeová, todos caminham, né, numa direção. E às vezes, para nós que estamos, digamos assim, buscando, inquietos com respostas, é muito importante que a gente tenha essa base. E hoje aqui em Flores não temos uma casa, né? Temos várias casas. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia. Essa busca incessante, né, do ser humano para encontrar uma resposta que o satisfaça, né, do seu anseio mais íntimo. E a religião, ela tem esse, pelo menos deveria ter esse papel de nos auxiliar nessa conexão, né? A religião é um instrumento. E, obviamente, cada um de nós vai se afinizar com aquele que for mais de acordo com as suas ideias, com o seu sentir. Por isso que existem tantas, porque somos muito diferentes, né? Mas estamos aqui para falar de evangelho, né? O evangelho, todas as religiões cristãs, elas se baseiam no evangelho, em Jesus, na passagem dele, no ensinamento que ele deixou. E a doutrina espírita, ela nos auxilia na compreensão do evangelho. Ela não muda nenhuma vírgula do que está escrito. Ela nos É como se pegasse e abrisse as frases que estão ali para nos explicar o significado daquelas palavras que foram ditas há tanto tempo e que nós achamos bonitas, mas não entendemos na profundidade. E hoje, mais de 2000 anos após essa vinda de Jesus, nós conseguimos perceber que aquelas palavras dele, aqueles ensinamentos, aquelas exemplificações que ele deu naquele tempo, eles são totalmente válidos ainda, eles têm fundamento, porque nós ainda não conseguimos vivenciar aquilo, não aprendemos. O mundo, ele é muito amplo em termos de entendimento, muito, muito amplo. Mas não adianta a gente querer saber um negócio que está lá na frente se nós ainda não dominamos a coisa pequena. É como as séries escolares, né? Nós temos que fazer a primeira, a segunda série para poder chegar na oitava. Não dá para querer jogar lá na frente lá porque a gente se perde.
E as primeiras séries é o que ele conta aqui para nós de uma forma muito simbólica, muito até com historinhas infantis, que é o bem, que essa transformação do ser, que daí sim, quando nós conseguirmos nos transformar, a gente não transforma os outros, a gente transforma a si mesmo, quando nós conseguirmos isso, essa, essa visão com o coração, aí a gente vai conseguir ampliar esse nosso conhecimento para essas coisas que são bem mais complexas e que são verdadeiras, mas que não nos adiantam nada. Muitas vezes a gente perde um tempo danado querendo saber sobre Marte. Ah, mas a gente não conhece nem a Terra. E claro que tem coisa lá, mas vamos se tocar aqui no espaço em que eu tô, né? O que que eu tô fazendo dentro do meu contexto? Tô só, eu tô só viajando ou eu tô atuando? Então, o que ele nos pede é essa atuação, né? Esse viver plenamente. E a doutrina espírita, ela é uma revelação. Talvez o ponto básico seja nos dizer assim, ó, não morremos. Então, a partir disso, a gente já tem que reconfigurar a vida. Tem que começar vamos dizer assim, a planejar o meu viver, porque não termina com uma fatalidade que seria a morte, né? Mas a maioria delas também afirmam, não morremos. Com outras palavras, às E se tu vezes. der uma graninha para mim, eu te garanto um lugar para ti. Né? E aí? Então, nós vivemos verdadeiramente tempos iluminados, né? Mas o que cabe a cada um de nós é sairmos dessa facilidade, né? E buscarmos essas verdades através de uma experiência particular de cada um de nós. Por isso que eu digo que vai até ali, conhece a casa espírita, vai até lá, conhece aquela outra, vai até ali, né, naquele outro também, vê qual é que é. E em cima de tudo isso, de repente, tenta, né, ver o que é comum, né, em todas elas, o que cada uma traz e o que verdadeiramente isso é relevante para cada um de nós, né? Porque, como foi colocado, e o próprio Jesus colocou, ele diz, todo aquele, né, que construir a sua casa em cima, né, da rocha do Evangelho, essa casa vai resistir a todas as coisas. Agora, todo aquele que, né, não construir as suas coisas em cima do Evangelho, isso, a ruína vai ser grande. Então, essa é a ideia de cada um ter esse parâmetro, né? A ideia de cada um ter essa base. Porque às vezes nós aqui falando é uma coisa, e às vezes aquela pessoa indo lá experimentando, né? É outra coisa. Então, às vezes, tu vai numa casa espírita, tu assiste lá uma palestra, né? Tu toma um passe. O que é esse passe? Quem é que está dando esse passe? Né? Qual é que é a intenção desses caras? Será que eles querem, né, fazer uma lavagem cerebral para nós ficar ali subjugados Que é isso? aos interesses deles, né? E depois tem os atendimentos. Esses atendimentos também. O que é isso, né? O que eles falam? Pede um atendimento, né? Tem a água magnetizada. O que é isso aí? Então, muitas vezes, até as pessoas do próprio que vão lá te atender, digamos, eles vão te dizer, olha, isso aqui, né, a água, por exemplo, isso aqui é um estudo antigo, né, que tu consegue projetar à vontade em cima de um veículo bem simples, que é o H2O, né, que é a água. Então, existem estudos comprovados sobre essas influências, né? O que é o passe? Também uma influência, né? É um jogo de forças direcionado. Eu ia até dizer, né? Terça-feira teremos uma palestra sobre passe espírita. Então, Exato. é uma prática tão comum que as pessoas buscam muitas vezes uma casa para tomar um passe. Nada melhor do que saber o que é isso. Sim. Não, porque tem muitos até que a gente comentou sobre isso. Eu fui lá, tomei um passe e saí pior. Tá, mas aí, né? Então, Como é que pode? exato, tudo isso tem
tem um senso de razão, tudo isso tem um senso de ciência por trás de tudo isso. Então, o que verdadeiramente aconteceu ali? Né? Por que outras pessoas acontecem totalmente o contrário? Né? Então, tudo tem um raciocínio lógico, porque o próprio Jesus, né, que tu disseste, e ele diz, né, passa o céu e a terra e as minhas palavras não passarão. Ele mesmo diz, né, que nessas questões é tudo simples. Não existe coisas misteriosas, né? Então, se tudo é simples, tudo é compreensível. E por que de repente aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquele outro? Né? Como me pediram outro dia, aquela pessoa foi lá e ela entrou sozinha, tomou um passe sozinha. E nós estamos tomando passes em grupo. Naquela outra casa lá, a gente nem vai tomar passe. Os passistas vêm para fora. O passe vem até nós. Os passistas vêm para fora e eles fazem ali. Então, por isso que eu digo que tu tem que procurar. E na diversidade das coisas, é que às vezes, se questionando, tu vai começar a dizer, não, né? Esse pessoal está ali, eu conheço, eles estão ali, o que eles querem, né? Não cobram nada. Estão sempre aí atuantes. As palavras que eles colocam são sempre palavras, né, do Evangelho de Jesus, de ânimo, de trabalho e tal. Que mal isso faria, né, para mim? E que bem isso traria para mim? Isso que é muito importante, né? As decisões Se da num vida. ambiente bom, né, tu vai encontrar coisa ruim, é difícil. Mas tu tem que analisar todos os ambientes. O que ele te pede, o que rola, né? Como tu até te sente, como é que tu é recepcionado, ou o que tu tem que deixar ali, enfim, né? Como que é até o relacionamento, né? Essas pessoas vêm até nós nos cobrando, nos exigindo, nos cerceando, ou de repente elas vêm até nós numa linha, né, bem simples de evangelho e numa questão de união, de liberdade de trabalho. Então, eu acho que são momentos para a gente começar a se questionar e começar verdadeiramente a ter uma estrutura interna, né? Por quê? Porque a casa vai ruir. A casa física, né, mais dia, menos dia, ela cai. É questão de tempo. Pelo fenômeno desencarne e morte. Uhum. Mas a estrutura humanidade está ruindo. Né? Então, como é que eu, nessa estrutura, vou me colocar? Tenho eu um suporte interno? São questionamentos, né? Tu estava falando, eu estava me lembrando lá do básico ainda. Nós temos que primeiro configurar quem é Deus, ou o que é Deus para nós, porque se a gente conceituar errado, vai dar muita dor de cabeça no decorrer da vida. É por isso que às vezes se tu vai lá em tal lugar e tu te afiniza, é ali que tu tem que, digamos, ficar. Uhum. Né? Sente bem, tu Sim, exato. Né? Que flui. Exato. Agora, se tu for no outro lugar e tu também te afiniza, é por aí que tu tem que andar. Por quê? Porque num primeiro momento tu tem que fazer o que tu colocaste, né? Ou seja, num primeiro momento tu tem que colocar essas pedras básicas na construção, que é um Deus, né? Que é um princípio, que é uma lei, que é uma ordem, e que todos nós, seus filhos, estamos fadados entre aspas, né? Estamos nem obrigados, nós estamos sendo convidados em colocar em prática aquilo que nós passamos a entender, né? Então, por isso que é importante, às vezes, né, a pessoa ter esse acesso. Exatamente, acredito também, por isso que eu disse, né, tem tantas religiões, porque somos muito diferentes e buscamos coisas diferentes dentro da nossa experiência. Mas é necessário que quando nós encontramos, que isso aí também é bastante questionado, né? Quando nós encontramos o lugar de afinidade, nós continuemos a buscar entendimento, para ampliar, para saber exatamente se aquilo, como tu disse, a casa, a base da casa, se aquilo tem uma base ou se é só algo que me satisfaz e que, bom, agora então estou tranquilo.
E não, né, não pode ser assim, né? Eu me lembro que quando li um livro, acho que foi não foi de Trigueirinho, foi do aquele que pintava quadros lá, o Gasparetto. Gasparetto. Ele dizia assim: Deus não perdoa, Deus não faz nada. Isso aí naquele tempo me balançou, né? Como Deus não perdoa e como Deus não faz nada. Então, Deus não perdoa porque não se ofende, né? E Ele não faz nada porque já está tudo escrito e Ele faz através de cada um de nós. Então, muitas vezes, nós vamos naquele local, criamos uma expectativa. E aí aquele pessoal diz para nós, como numa casa espírita, se Jesus, que era Jesus, disse para ti a tua fé te curou, o que que eu vou poder fazer por ti? A nível de milagre, a nível de aquelas transformações mirabolantes que nem tu sabe que tu precisa, digamos, né? Mas que tu quer. Então, tu vai encontrar ali. Agora, tu vai num outro lugar, o cara vai te dizer, não, aqui nós fizemos de tudo. Né? Opa, Tem aqui até aquele... achei. Eu me lembro, né, que nós brincava do paninho ungido, Sim. que tu ia lá no banco, passava o paninho ungido na porta do banco e a tua conta bancária, que estava negativa, devedora, ela... Resolvia o problema. Será que zerava ou vinha pro azul? Pois é uma questão, né? Não sei se ela só subia ou se ela só Não, tirava porque o se ela, negativo. se ela tirava o negativo, ela É, zerava, né? Eu acho que ela só Eu acho livrava que a só dívida. livrava o capeta, o vermelho. É. Puxa vida, e a gente acredita. Sim, tinha até a vassoura, não é a benta, como é que é o paninho ungido. A vassoura ungida, tu passava na casa, mas a vassoura é um lance legal até, né? Pelo Mas menos tu limpa a casa, de repente. exato. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? O que que eu estou procurando, o que que eles me oferecem, o que que tudo isso custa para mim, né? Porque, na verdade, a base de todo o evangelho, Jesus te diz, te dá no meio, né? Pega a tua cruz e siga-me. Né? Ele não vai fazer nada. Sim. Pega a tua cruz. Entendeu? Eu tenho que pegar. Ele é modelo. Ah. Ele é modelo, mas ele não faz quase nada. Tua fé ajuda-te que o céu te ajudará. É. Então, quer dizer, agora, se eu quero que alguém resolva o meu problema, isso funciona muitas vezes, né? Tu tá lá com um problema na tua TV, tu não entende, tu leva para um técnico, ele resolve. Aí Que é uma diferente, né? É uma coisa. É uma coisa. Tu tem um outro problema e tu acha de levar lá e o cara resolver, mas até que ponto ele é mais técnico do que tu? Porque também quando tu tá mal, tu vai no médico e ele te dá um remédio, faz uma cirurgia, faz alguma coisa, mas ele te dá uma orientação. Se a orientação não for seguida, muitas vezes tudo aquilo que ele fez é perdido. Vai água abaixo. Então, somos organismos em atuação, né? Hoje em dia, vende-se tanta coisa no campo das ideias, vamos dizer assim. Tudo é possível, que se acredita nessas coisas que não têm cabimento. Então, nesses milagres, nessas ilusões, mas por que não pode? Os caras vão dizer assim, Deus é grande, por que não pode fazer? Poder pode, mas por que faria? É por isso que eu digo, às vezes a gente não é honesto com a gente, né? Honesto que eu digo de ir fundo nessas questões, né? Porque, tipo assim, eu tô com um problemaço, o cara me promete que resolve, né? Isso demanda até, às vezes, valores, certo? Então, se eu conheço um pouco das coisas, né, eu vou saber e até conheço o cara, né? Eu vou saber que não é por aí. Mas lá no fundo, eu penso comigo mesmo, bom, se não dá certo, a culpa é dele, né? Eu, fiz a minha parte, mas a tua parte é mudar. A tua parte é matar o homem velho. A tua parte. E não delegar ao outro, né, fazer alguma coisa, digamos, por ti. Até porque isso funciona,
mas numa questão de tempo. Uhum. Funciona que nem tu falou. Tu vai para o Por um médico, pouco. né? Ele te dá o remédio, ele te faz. Se tu continua fazendo aquilo que tu fazia, tu vai ter uma nova recaída. E às vezes pior. Sim, porque o organismo ele já está mais debilitado É. do que estava antes, né? E aí a gente fica, mas como? Então, o convite é verdadeiramente essa questão, né? De olhar, de procurar. Não quer te expor, vou lá, o pessoal vai ver. Acompanhe através das nossas lives, né? Ou acompanhe através dos canais que tem, né? Canais relativamente bons, porque hoje até a nível de internet e a nível de mídia, eles te oferecem de tudo, né? Se tu quiser, enfim, de tudo. E é esse o cuidado que a gente tem que ter, né? O filtro tem que ser bastante rígido para Exato. não. É o negócio lá do coar mosquito e beber camelo, né? Tem Sim. que cuidar, porque às vezes a gente tira os pelinhos e tá engolindo mentiras, né? Para não dizer outra coisa. Mentiras que se sustentam por um tempo, depois caem por terra. Eu vou dizer uma das, pessoalmente falando, né? Uma das grandes atoladas, uma grande mentira que tem por aí, que tipo assim, virão seres de fora e vão resolver todo o problema. Cara! Jesus mesmo vai voltar e vai resolver. Isso não existe. eu posso continuar fazendo o que eu quero, que depois eles arrumam para mim tudo. E eu Oh, acredito nisso. Se a pessoa pensa um pouquinho, se tu tem filhos, digamos, ou tu tem um certo relacionamento, tu vai ver que, é que nem eu brincava, às vezes eu dizia nos atendimentos, digo, nós não temos aqui o pó do pirilim-pim-pim, que era lá do filme Peter Pan, né? Aham. Que tu jogava o pozinho e transformava tudo. Isso não existe. Toda transformação, ela vem de dentro para fora. Aí vai vir um cara que, sim, mas na visão deles tem visão de força, né? Tem um lance assim que os ruins são tudo pulverizado. E os ruins são sempre os outros, inclusive. Exato. Mas vai ser todos pulverizado. Aí só vai sobrar eu e o cara, eu acho. Mas o resto, tudo pulverizado. Então, quer dizer, que Deus é esse, né, que criou... Que lógica maluca que eu acredito. Eu estava lendo ontem aí, pega lá o livro dos Espíritos, né? Pergunta 131, porque eu me lembro dela porque ontem eu olhei. Aí ele diz assim, há demônios no sentido em que se dá essa palavra, né? Seres assim, diabólicos, seres... Voltados ao mal. voltados assim... Fortes. Com carteira profissional só para te Se dizer. equiparam a Deus quase. Olha a resposta. Se houvesse demônios, né, digamos que tem, eles são obra de Deus. Porque tudo é vontade de criado Deus. dele. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes. Seria Deus. Exato. E encerrando aqui, fadados a serem pulverizados. Uhum. Porque eles vão ser pulverizados lá na frente, né? Não sei em quê. É o que dizem, né? Sim, mas eu digo. Sim, sim. Porque aqui eles dizem só fadados, né? Quer dizer que eles vão ficar todo esse tempo. Mas nas outras linhas eles dizem, não, os caras vão ser pulverizados, né? Seres então devotados eternamente ao mal e infelizes, porque todo cara que faz uma coisa errada não tem felicidade. Ele tem um prazer momentâneo, mas ele não tem uma felicidade que o acompanha, né? A felicidade é nível de consciência. Se há demônios, eles habitam o teu mundo inferior. E em outros parecidos, né? Nos semelhantes. Alojamentos de um coração ou alojamento de uma egrégora, de um conjunto, de um né? planeta, Uhum. né? São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, né? E creem lhe serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Abominações é tu falar
tu negar uma coisa que tu não sabe, tu falar mal de uma coisa que tu não sabe. Abominar é tu falar mal sem conhecer. Entende? Então é falar mal de Deus sem conhecer a essência do Pai. E as próprias guerras santas, né? Que Sim, dá para incluir nisso que era aí. um exemplo Em disso. nome de Deus se matava. Então, Se mata ainda. isso é para nós ter uma ideia, né? E tipo assim, numa casa espírita, vamos dizer, né? Existem demônios, né? Existem os obsessores, que são irmãos nossos. Então, quem são os demônios, né? E ele diz, habitam no teu mundo inferior. Exato. Que interessante, né? Não, é uma resposta clara e sem aquele emocional que muitas vezes nós carregamos quando a gente às vezes fala sobre alguma coisa que botamos o nosso sentimento. Uma resposta centrada e clara Mas e tem que lógica. ser, tu tem que ter uma base, uma estrutura para entender ela, né? Para ter esse discernimento, esse terreno fértil de que tu lançando essas sementes, elas se estruturem e elas tenham vida ali. Essa é a verdade. Muitas vezes não frutifica, mas pelo menos que tenham Demora, vida né? ali, que se instalem, né? E aí, então a gente fica naquele julgamento eterno, né, das coisas externas, faz o nosso trivial, né, e acha que está salvo. Não, o pior de tudo é isso aí. A gente acredita, já repetimos isso outras vezes, né? Mas é difícil que acreditemos que não estamos fazendo as coisas certas. É difícil a gente pensar nisso. Não, eu estou certo. E a gente justifica. Eu fiz o que fiz por tal e tal motivo. É que, Tudo fora disso aqui. exato, é que a nossa, já te prepara para abrir, né? É que a nossa base de referência, é que nem um dia, né? Um cara, né? Foi o meu filho, ele me dizia assim, ele me disse, não, porque meus amigos lá tem uns que não fazem, não fazem, não fazem. Aí eu digo, Pedro, tu vai te regular pelos pior Ou pelos melhor. ou pelos melhor? E às vezes a gente se regula pelos pior. Aí a gente diz, não, eu só menti, eu só enganei lá do troquinho no mercado, mas... Foi só R$1. É, e agora aqueles que roubam milhões, esses sim, eles têm que ir para o inferno. Mas eu não vou, né? Porque estão todos na minha frente e nem vai ter lugar para todo mundo. Né? A própria pena de morte, né? Eu justifico a minha atitude abominável porque o outro é pior do que eu, sob a minha visão. Então, a gente está muito longe. Sim, por isso que eu digo, nós nos achamos bons porque a nossa linha de referência é uma linha Lá embaixo. terrena, né? É. Mundana. Agora, a partir do momento em que eu me prendo em seres que vieram nos exemplificar para que a gente saia, né, dessa questão mundana, a gente vai ver que a gente não faz nada. É só pensar hoje mesmo, hoje, o que eu fiz de bem, né? Que verdadeiramente tem uma conotação de ajudar um irmão meu. Sobra pouco. Vai lá, vamos abrir o Evangelho. Evangelho Vamos na lá. rádio, então, né? Mas esse capítulo aqui é muito bom. Capítulo 6, o Cristo Consolador. É um dos mais curtos que tem. Eu acho que é o mais curto, mas é difícil dizer que é o mais bonito, porque cada um tem a sua... Mas ele é aconchegante, né? Ele dá uma tranquilidade, assim eu vejo. De um lado, né? A responsabilidade sempre, né? Nas palavras de Jesus, então, lá em São Mateus, capítulo 11, ele diz: Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então essas palavras estão lá no Evangelho de São Mateus. E aí aquilo que eu falei do Espiritismo, ele depois nos explica o significado dessa frase que Jesus proferiu, né? Porque senão a gente não sabe nem o que é jugo, muito menos não entende o que é o fardo. Exato, né? Bem por aí mesmo. Eu me lembro que quando nós começamos nossos estudos era
Tinha um dicionário no lado, né? Por quê? Porque numa frase como um todo, se tu não entende uma palavra, tu não entende Tu não tudo, entende né? o contexto dela. Tu não entende o contexto dela. E essa segunda parte aqui, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, então são as narrativas de Jesus, toda a questão moral de Jesus, né, explicados, orientados sobre a ótica, né, do codificador e de toda aquela estrutura que na época fez, e também tem várias mensagens, né, em cada um dos capítulos, que aqui também tem várias mensagens. Sim. Então, num primeiro momento tem aquele texto e depois tem o comentário. Mas veja bem, a gente tem que ir, quando vai estudar, tu tem que ir desprovido de julgamento, né? Tu tem que Tem que estar aberto, né? estar aberto, A ideia. né, para de repente dizer, é que é aquela velha história, né? É aquela velha história. Onde é que está o teu maior inimigo? Dentro de mim. Ele quer que tu te desembaúque? Sim. Ele quer que tu acorde? Claro que não. Porque a partir do momento em que tu acorda, ele não te escraviza mais. Tu te liberta, buscar a verdade vos libertará. Tu é obrigado a mudar, né? E aí então o teu ego diz, não, isso é besteira. Isso é bobagem. Isso é coisa ali dos caras que inventaram O isso velho aí. ego funcionando, né? Sim. Tu tá certo, isso aí é Claro. historinha. Sim, porque nós já estamos numa situação muito confortável. Uhum. Né? O ego. Sim. Ele já está, ele se basta, né, naquilo que tu tem. Então, ele não quer muita coisa a mais. Né? Ele quer continuar que tu fica ali. E isso aqui te convida, tudo isso te convida a, né, entrar pela porta estreita, a matar esse teu amigão aí. E aí, como tu não tem força, né, como tu é, muitas vezes, né, vamos dizer, fraquinho, o que acontece? Tu olha isso aqui, tu diz, né? Vou lá no... Que bonito. ou vou lá na tal igreja lá, que lá eles me garantem, né? Lá eles... O cara me prometeu, né? Ah, eu vou lá, eu tomo um passe, pronto, eu tô tranquilo. Eu tô Não, mas se ele vai resolvido. numa casa espírita, já é uma boa. Mas muitas vezes ele acha só que a prática de fora vai resolver o problema que ele tem que fazer dentro, né? Então... Não, Mas- porque às vezes ele vai lá no cara, ele deixa 10% do salário, e aí sim Paga pra fazer um negocinho. ele se sente aliviado, né? Com certeza. Porque num primeiro momento, 10% que ele perde é uma grande libertação, né? Valeu a pena, como se Sim, diz, né? valeu a pena. Então, ó, lê lá. Agora a explicação desse trecho. Porque Jesus diz, vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados. Então, sobre o que ele está falando, né? Aham. Que são os sofrimentos, misérias, decepções. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Sim, espera o entretanto. Deixa para depois o é entretanto. que essa frase aqui é forte, né? Sim, mas vamos pintar o quadro antes. Aham. Quem é que tu é e onde é que tu tá? Esse é o quadro. É. Né? Quem é que tu é e onde é que tu tá? Hoje o pessoal diz, o pessoal, né, não querem mais saber de família, não querem saber de filhos e tal. Às vezes até pela facilidade que o mundo te oferece, né? Mas quem é que tu é, onde é que tu tá? Nós somos espíritos encarnados num plano denso material que é regido por regras. Regras de trabalho, regras, né, de gravidade, são leis, né? Leis que tu não tem Leis como da fugir. matéria, né? E todos que aqui estão, de uma forma ou de outra, se enquadram nisso. Uhum. Se enquadram nisso. Aí tu vai dizer, não, mas aquele cara lá que é super poderoso, tem todo o dinheiro do mundo e tal. Meu, tu não sabe como ele dorme de noite. Exatamente. As preocupações dele, os medos. Uma, outra. E às vezes ele gostaria de tanto de ter aquilo que tu tem. Aquela paz. E ele não tem. Uhum. Então, quer dizer,
A felicidade não é deste mundo. E nós ainda não entendemos. Aí a gente vai dizer, tá, mas a felicidade não é deste mundo, vocês estão falando o quê? Se Deus é bom, é justo, vocês... Desse mundo, nesse nível em que nós nos encontramos. Por quê? Onde é que tu está? Né? Quem é que está ao teu redor? Eu falava ontem para uma pessoa, eu disse assim, como pode, né, um país que nem o de vocês, com toda a riqueza que tem, sendo o maior, né, as maiores reservas de petróleo do mundo, a Venezuela, uma venezuelana, né? Eu disse, como pode, com toda a riqueza que vocês têm, viver, né, uma situação de sofrimento, de dor, de miséria? Por quê? Por causa de pessoas, Sim. de irmãos. Então, nós estamos dentro desse quadro. Né? Nós estamos dentro desse quadro. Então, por isso que Jesus, ele é o consolador. Porque ele te tira desse quadro. Ele te diz, não, verdadeiramente tu está nesse quadro, certo? Mas o que acontece? Ele diz, ó, se tu não acredita em nada depois disso, tu vai te abater. Agora, se tu acredita que tudo isso tem um propósito, e tu fizer isso de uma forma tocante, né, altruísta, tu terás o mérito da luta. E o mérito da luta é uma conquista particular tua. É um entendimento que tu vai carregar para dentro de ti sempre. E o próximo dia que tu tiver que enfrentar uma situação parecida, tu já tem dentro de ti, né? Ele fala, né, na fé no futuro e na crença na justiça de Deus. Porque nós achamos que a vida é isso. E isso, na verdade, é uma parte da vida, que é muito mais ampla. Sim, que nem eu digo, olhar né? para frente. Que nem eu digo, que aquilo que a gente achasse que é bom. Aí o cara, né, não é bom, porque a gente sabe, né? Mas é rico, milionário, ele fez horrores. E ainda morre de ataque. Né? Comprou os melhores remédios, fez as melhores coisas, viveu 99,9 anos e lá morreu de um ataquezinho. Aí a gente ia dizer, pô, onde é que está a justiça de Deus? Velório cheio de gente, Sim. opulência e tudo. A gente diz, pô, Né? sacanagem. Sacanagem. O outro ir sofrendo que nem um cachorro, entendendo? Então, quer dizer, ou a gente sai, né, desse quadradinho confortável e começa a buscar essas respostas, ou verdadeiramente nós vamos para regiões assim perigosas, né? De medo, de nada, de não respostas, né? Então, Que é o que ele diz, né? que é o que ele As aflições se abatem com todo o seu peso. exato. Porque tu só consegue olhar para esse negócio aqui. Esse negócio aqui é complicado. Sim. E não piora, e para piorar ainda tu diz assim, não, e aquele jaguara lá, Aí tu rouba. movimenta toda É. essa... E E aí aí, tu fica mal. e aí tu fica pior ainda, né? É. Com certeza. Mas entretanto, ó, Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. O seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe, por dever, o amor e a caridade. Então, por isso que é difícil para nós, que a gente não consegue colocar em prática essas duas palavras, amor e caridade. dentro de uma lei. De uma lei reta. Ou seja, tu tem que te submeter lá, né? Tu vai procurar Deus, né? Tu encontra. Deus é a lei lá no livro de Pietro Baldi, um exemplo. A partir do momento que tu entende, tu vai ver que é assim. E tu vai ver que, como um pai bom e justo, ele te deixa linhas, né, diretrizes daquilo que tu deve e daquilo que tu não deve fazer para ter o amparo, para ter, né, o respaldo, digamos assim, dentro daquilo que tu está fazendo. Andar no fluxo Exato. da lei. Então, existe uma lei. E o que Jesus pede é a observância da lei. Sim. Para que possa ter essa assistência que ele Exatamente. promete, né? Né? E essa lei, e o interessante da lei, né, que como ela é assim, como é que eu vou poder dizer, como todo esse processo, né, de consciência de Deus, ele é amoroso, né, ele é perfeito, porque
o próprio Jesus diz, né? Há nenhuma cruz mais pesada. Então, tu está vivendo isso, né? Tu não está vivendo uma imposição acima daquilo que tu é capaz. Do teu limite. Do teu limite. Né? Aquilo que te foi dado, aquilo que te foi proporcionado, está dentro daquilo que tu é capaz. Uhum. E se tu não consegue, é por causa da tua revolta, da tua rebeldia, do teu não querer, da tua omissão, da tua fraqueza, da tua preguiça. Agora, não porque tu não é capaz. Porque isso é lei. Há uma cruz mais pesada. Entendeu? E às vezes nós pervertemos a lei, né? Com aquela história, coitado, coitado, coitado. Não, é ruim. Para quem está vivendo, é ruim. Mas é temporário, né? Exato. Isso que a gente tem que lembrar. Para quem está vivendo, é ruim aquilo ali. Né? Então, coitado, tipo, ali se estendeu uma situação. Não. Nada do que ele faz dá certo. Não. Que nem aquela história lá do cego, né, de Jesus lá, que ele diz, eles passam lá, a gente já falou N vezes aqui, mas isso a gente tem que guardar dentro de nós, né, do cego, que o cego morava lá numa família, e aí passam lá e aí os apóstolos pedem para Jesus de quem é a culpa. Porque a cegueira dentro de uma família sofre o cego e sofre a própria família, né? Uhum. Tem que fazer tudo por ele. Por ele, para amparar ele. Uhum. E aí eles pedem de quem é a culpa. Porque eles já tinham esse entendimento de que plantou, colheu, né? Sim. Plantou, colheu. Se tá cego é por alguma coisa. Exato, alguma coisa esse cara algum aprontou. Acontecimento anterior. Exatamente. Aí eles pedem de quem é a culpa, dele ou dos família. pais? Aí Jesus diz, nenhum nem outro. É para que se cumpra a justiça. Ou seja, porque na real não existem culpados. Não existem propostas de trabalho. E dentro disso, às vezes, tu erra, tu faz a coisa errada, como muitas vezes nós fizemos por ignorância. Então, nós não vai ser imposto, e sim vai ser permitido. Né? Tu quer? Vamos lá, então. Não consigo, não sou capaz. Não tem problema. Mas se tu quiser, eu te ajudo. Parece aquela piada. Não consigo. Tá, vamos tirar um braço, então. Mas agora tá mais difícil. Tiramos o outro braço. E o cara continua reclamando, vai tirando. Então tá. O que tu consegue fazer? Eu consigo falar. Fala, então. E essa outra a gente tem que ler também, né? O 3 aqui. Vamos ler que a gente tem um pouco de tempo. É bem curtinho, é só Jesus, né? Uhum. Que aqui é um lance muito profético, né? Um lance muito... não só profético, como uma questão de cuidado, né? Que tudo trabalha para o bem, né? Que tudo organizado. Tudo organizado. Muito antes do que a gente Exato. possa imaginar. E dentro de uma estrutura de trabalho, que tem pessoas compromissadas com isso, a tal ponto que Jesus diz, eu vou, mas não vou deixar você sozinho. Fica tranquilo. Vou fazer isso. E mais, vou mandar para que vocês não possam dizer lá na altura do campeonato que não tinha ninguém. Né? É o Consolador prometido. Está lá em São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Se vós me amais, guardai meus ensinamentos, meus mandamentos, digo. Meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Se vós me amais, guardai meus pensamentos. E eu pedirei ao meu Pai. O que Jesus é nosso? Irmão. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Pedirei ao meu Pai. Porque como um irmão mais novo, ele tem crédito. Não é crédito, ele tem uma ascendência ao ponto de pedir, né? De intervir.
Aí nós que somos toda uma gurizada, queremos lá picolé, sorvete e tal, e a gente não faz muito por merecer. Aí chega o nosso irmão e diz assim, ó, vamos fazer assim então, limpem todo o jardim, recolham toda essa bagunça que está aí, e aí eu vou pedir pro pai o dinheiro se vocês fizerem o que eu pedi. Para comprar as coisinhas. Para comprar as coisinhas. E aí ele vai lá, ele volta com a graninha, né? Na ideia. Mas é assim que funciona. Um exemplo. Sim. E ele volta com a graninha e fica todo mundo contente. Então, quer dizer, mas ele é um irmão nosso num degrau acima, né? Intermediário, cuja missão ele deixou bem clara, né? E está dizendo aqui de novo, é realmente trazer a cada um de nós esse amparo, né, da família, esse amparo do Pai. Família que eu digo, irmãos preocupados com outros irmãos, como o próprio Jesus, né? E a questão de Deus, que é o princípio de todas as coisas e que, por infinito amor, estende, né, derrama sobre todos os seus filhos essas questões. Então, aí ele diz, ó, mas o Consolador, né? Porque ele vai mandar para nós o Consolador, ó, eu pedirei ao meu Pai e ele enviará um outro Consolador, que não foi Jesus, e que não, né? Que não você, não vai seria, ser um outro. É, um outro Consolador. E esse Consolador permanecerá convosco e estará em vós. Né? Mas o Consolador que ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. É uma frase bem interessante para ser estudada, né? Porque ela bota por terra muitas coisas que são pregadas e que são erradas, né? Ah, Sim. Jesus vai voltar. Não, ele vai vir outro Consolador. Não é ele que vai vir. Vai vir, não. Veio. Sim. Ele falou lá atrás. E esses que vêm movidos, né, por ele. Porque eu acho que é Paulo também que fala nisso, né? Ele diz assim, escutai todos os espíritos, né? Mas observai se eles são de Deus. São de Deus. Né? Então, quer dizer, muita coisa tu vai escutar na tua consciência. Agora, observa para ver se aquilo que a tua consciência te fala é uma coisa que está dentro da lei. Se não está dentro da lei, pula fora, amiguinho. Não está do lado certo. Enquanto é tempo, pula fora, porque não é uma boa, né? Então, e depois o interessante nisso tudo, que tem 4 mensagens belíssimas e quem assina é o Espírito da Verdade, né? Quem assina essas mensagens que foram trazidas em 1861, 62 e 63. Então, meus amigos, né, nós que estamos nessa busca infinita, não estamos longe, né? Porque Jesus é o modelo e ele deixou a cada um de nós o Evangelho e nós estamos aqui na mão com o Evangelho segundo o Espiritismo, que também, né, nos amplia esse cabedal de conhecimento, dando a cada um de nós respostas assim que fortalecem, iluminam, norteiam os nossos corações e nos encaminham, né, para a prática do bem. Então que a gente possa estudar tudo isso, né? Capítulo 6, o Cristo Consolador. E se tu não tem, aí vai lá no Google, só digita vinde a mim, que o cara se encarrega. E vem. E te digo mais, se tu disser, traduz isso aí para mim, ele vai te esmiuçar da maneira como nós estamos fazendo aqui. Sim, exatamente. Ele vai trazer a explicação. É sim, uma explicação. Então é para nós vermos que não tem mais saída, né? Não tem como servir a dois senhores. Ou tu serve a Deus, Não tem desculpa. ou tu serve o teu amiguinho, né? Um grande abraço, o teu amiguinho que é o teu ego, estou dizendo. Um grande abraço e que a gente esteja sempre juntos, né? E estamos sempre abertos, né? Muito obrigado. Obrigado a todos pela companhia e até sábado que vem.